Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso segundo episódio do GrilliCast. Graças ao primeiro, que foi um sucesso, hoje vamos dar continuidade com um tema que está em alta e é muito importante para a área da educação, também essa discussão, com o nosso time de peso da gestão pedagógica do Colégio Grilli. Bom, no episódio de hoje é um tema que está em alta, como dizem por aí, está no hype e muito polêmico também, mas muito educativo, instrutivo, né? Serve de alerta para nós, quanto educadores, para os pais e para os nossos adolescentes, que é sobre a série Adolescência. Estamos aqui com a nossa equipe também, os maravilhosos coordenadores, para brilhantar ainda mais o nosso diálogo aqui. É o nosso querido coordenador André. Bem-vindo, Dé. Muito obrigado. Nossa querida coordenadora Natália, bem-vinda, Nath. Obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês. Dé, vamos falar um pouco aí sobre essa série, fazer um adendo da nossa área da educação, com as famílias e a série, né? A importância que isso nos acendeu nesses últimos tempos. Sim, essa série, pensando, né, toda toda a parte educacional, né, pensando um pouco a minha formação, como eu via a escola e até chegar hoje, e enxergando a escola agora do patamar, estando do lado de cada gestão e os estudantes, interagindo com os estudantes, a gente percebe uma urgência significativa para justamente informar essas famílias. Então, quando assistimos a série, que é uma minissérie, né, uma série de 4 episódios, ela deixa muita coisa solta, Uhum. ela deixa algumas portas abertas e dá uma sensação, pelo menos em mim, uma sensação ruim ao terminar, porque a gente fala: "Poxa, cadê a resolução?". Sim, Precisava de uma resolução. E nem sempre precisa ter uma resolução, né, é verdade. nem sempre a história precisa ter um final feliz ou um final triste. E isso suscitou na gente algumas discussões, então foi uma porta aberta para que a gente discutisse dentro da escola as nossas relações. Então, relações com os estudantes, relações entre os professores e relações até entre a própria gestão. Então, pensando na minha formação de historiador, quando eu penso a adolescência ela é um fenômeno muito recente, né? A adolescência ela é um fenômeno que começa no século XIX. E até o século XIX, muitos séculos rolaram, não tinha uma transição da vida infantil para a vida adulta. Era uma cola, é um pequeno adulto, assim que se enxergava. E a partir do século XIX, com a Revolução Industrial e com a escolarização, que foi o fator mais importante, começa-se a pensar essa transição entre a juventude, a primeira infância e a adolescência. Então a escola, ela é o organismo que molda a adolescência. Então todas as relações elas partem desse ambiente escolar, né. E a partir daí algumas coisas vão se construindo. Eu não posso hoje imaginar a adolescência como algo dado, como algo posto e como algo natural. A adolescência ela foi construída. Verdade. E não só, a adolescência ela é um fenômeno social, que é diferente da puberdade, que é um fenômeno, biológico. Biológico, sim. E muitas vezes até pra gente na escola ou as pessoas em casa, a gente confunde, né. Então adolescência e puberdade é a mesma coisa, está dado, e não, né. Dizem por aí, eu não sei se é verdade, que os homens têm uma adolescência prolongada. Rapaz, É co Então, eh, de certa forma, a gente enxerga isso na relação dia a dia com os meninos, né, eles têm uma adolescência um pouco mais prolongada, diferente das meninas, mas nem sempre o fenômeno da puberdade vai acompanhar isso. e Pode por ser vezes ele vem até antes, né. Eu tenho vários alunos, e a gente tem aqui na escola, que tiveram que até tomar remédio para evitar que isso viesse muito cedo, Sim, ainda na infância. Então as meninas podem, por exemplo, ficar menstruadas ali com 8 anos. exato. E aí isso também interfere em como elas vão se sentir, né: "Ah, agora eu sou uma moça, espera aí", né. O que é uma Ainda moça? O que define, é, agora eu estou crescendo, eu sim. estou mudando, né. E a adolescência, ela, por si só, se a gente pegar um pouquinho da nossa experiência, nós no metrô, sozinhos, éramos um adolescente. Nós em grupo, éramos outro.
Caóticos. Então, eu me vejo assim também, eu vindo trabalhar de trem, quando tem um adolescente ali quietinho, santo, na paz. Agora, quando tem uma galera, meu Deus, que caótico. Ou seja, eu já me deslocando da vivência de adolescente achando aquilo estranho. Mas os Sim. adolescentes, eles têm uma facilidade de se comunicar em grupo. E nisso há uma potência, mas também há ao contrário, uma potência. Por É exemplo, um alerta, né. há uma alerta. Porque a própria internet, ela é o ambiente propício para a formação de grupos, que hoje a gente chama de bolhas. Sim. Esses grupos tendem a não só se formarem e receberem outras pessoas por identificação ou não, mas eles tendem a criar uma linguagem própria. E essa linguagem própria que nos distanciam Deles. deles. Sim. Na série foi uma parte que me assustou, porque eu de formação psicóloga, aí eu falei: "Gente, eu não tô entendendo o que que eles estão falando". Eu tive que pausar pra entender que aqueles símbolos era um novo dialeto, né, ali entre linhas deles, e eu falei: "Meu O Deus, que policial fica chocado, né? Quando o filho mostra Ele pra falou: "Mas ele, o coração não é só um coração?". "Não, pai, o coração roxo é tal depende. coisa". Falei: "Gente, é uma coisa que a gente precisa aprender, porque a gente lida com eles também, né, é um mundo paralelo Sim. deles". E eu acho que tem grandes questões na série. E uma grande questão para mim é o quanto é assustador o que pode acontecer com uma criança, com um adolescente, se não tem um adulto por perto, Sim. de fato perto, De fato, né? perto. Se comunicando, ouvindo atentamente, porque senão eles estão só vivendo ali. Eu acho que o primeiro impacto da série já é a abertura, né? Aquela família é invadida ali pela polícia, tipo, seu filho é um assassino. E a família assim, De hã? modo algum. Né? E a gente sabe que tem casos reais de que crianças envolvidas em crimes, muitas vezes a família nem sabe. Eles ficam sabendo quando Sim, a polícia federal bate na porta. Às vezes é um exato. crime violento e a família não sabe. Por quê? Será que está perto o suficiente? Uhum, Eu estou olhando com isso, a gente vai falar, acho que ao longo da nossa conversa muitas vezes, né? Eu olho que o meu filho acessa, eu uhum, sei quem segue ele, com quem ele conversa, que uhum, bolha ele tá. Mas será que eu exato. não estou invadindo a privacidade? Que privacidade. Privacidade. Mas qual é a privacidade? Exatamente. Outro dia eu escutei uma juíza falando, né, também mediante essa série, de que às vezes os pais colocam regras para os adolescentes, e aí eles abrem precedente assim: "Ah, mas você não cumpre". Por exemplo, a partir das 10 você não vai usar mais o celular, mas você usa o celular. Sim, mas eu sou o adulto da relação, eu sou o pai da relação, né, ou a mãe, e essa regra vale para você que é meu filho, né. Então assim, a gente não tem existem regras que são para todos, mas existem regras que são Sim. para os filhos, eles têm que cumprir aquilo, né, E eles não não são podem negociáveis. e não são negociáveis, eu acho que isso é muito importante. E o que você levantou, Nath, eu acho muito pertinente, assim, do estar perto, né. Aqui mesmo, o André vai falar até com mais propriedade, mas quando eu estive na coordenação também de Fundamental 2 e médio, é muito, nítido você ver esse distanciamento, inclusive, por exemplo, na participação de reuniões, Sim. né. É Então a triste educação infantil eles brigam por horário, no Fundamental 1 eles brigam por horário e já chega no Fundamental 2, eles já criam uma lacuna, né, então assim, Exatamente. a gente implora pela presença deles. E sobretudo também, eles só se preocupam, essa é um olhar de fora e não é a maioria, mas muitos só se preocupam quando o problema já está batendo na porta. Exato, Então não há uma política preventiva, um cuidado preventivo, há um verdade. cuidado só que tenta remediar o problema quando ele já está posto. Sim. sim. E é muito louco também, até puxando uma porta que você abriu, Nath, quando o policial, né, ali acho que no segundo episódio, tem o contato com o filho e ele nega a todo momento, ele estava mais preocupado em resolver os problemas de outros, né, da outra criança, do que olhar o próprio filho. Isso me pegou muito. Para mim foi o episódio mais emblemático, Sim. porque é quando o filho chama ele e fala: "Pai, vem aqui", e o pai vai naquela sala sozinho com o filho e ele consegue resolver aquele nó, aquele novelo que era o caso, com uma conversa curta com o filho, Que o filho insistiu, né? que o filho insistiu Me para ouve, ter. você não Me está. ouça. Exatamente, exatamente. É uma Eu acho que é um chamado ali, e eu acho que a arte tem esse poder, né? Eu acredito muito no poder da arte, seja ela
literatura, filme, uma série, e eu acho que essa arte pela série hoje alcança muito, né? Uhum. Porque ainda mais que entrou ali na moda, todo mundo vai assistir, mas que bom, porque é um alerta, é um chamado, é um pedido, Sim. né? A gente tem uma ideia errônea de que se a criança está com nota boa, tá tudo bem, Tá tudo certo. né? Sim. Se o boletim dela tá tudo ok, tá lindo. E não, às vezes aquele aluno que está tirando 10 e que está ali no cantinho dele quieto, ele tá com um turbilhão dentro Exato. dele. Sim. Quem vai acessar? Quem escuta. E sem contar que as bolhas se aproximam da gente mesmo se a gente querer. Exato. Porque o algoritmo de qualquer plataforma, ele vai entender um padrão a partir de uma pesquisa que eu faço. Então, até na série o pai fala, né, que ele estava pesquisando artigos para academia, se não me engano, Sim. e a partir dali o algoritmo entendeu que ele precisava receber conteúdo mais ou machista, ou mais, enfim, voltado a essa área mais red pill, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre. E aí ele entendeu que o algoritmo entendeu que esse pai precisava desse conteúdo, mas foi uma bolha que o pai não acessou num primeiro momento, mas que se aproximou dele e aí, por consequência, ele adentrou e por ser um adulto formado, ele falou: "Não, esse não é um ambiente para mim". E que ele entende, mas ele entendeu isso depois de Depois de tudo, já estava tudo posto, né, o Exato. crime já foi feito. Então, assim, quanto que a gente perde nas minúcias, né? Sim. Eu acho que o detalhe é importante, né? E por isso que a gente, o tempo todo na escola, tenta construir uma educação com afeto, Exato. né? Com proximidade, né? Exato, porque o afeto, o afeto? Afetar o outro. Exato. E eu posso afetar negativamente ou positivamente. Exato. Sim. E eu sinto principalmente nos seus ciclos, né, com os maiores, que muitas vezes esse colo, e nem é um colo literal, mas um colo de acolher, simbólico, ele vem na escola, porque às vezes em casa eles não conseguem partilhar algumas coisas que eles partilham aqui. Sim. E que bom que eles têm esse espaço, né? Sim, quando a gente, pelo menos há anos atrás, quando eu era estudante do ensino básico, o olhar que eu tinha para a direção, o olhar que eu tinha para a coordenação é sempre aquele olhar de distância, de medo. "Ah, se a Márcia aparece aqui na porta". Também era Glorinha. Eu chamo de Márcia porque viro quase que um espectro, né. Tem que ter uma Márcia na gestão. Toda escola tem Toda uma escola Márcia. tem uma Márcia. E aí, via-se a Márcia, meu Deus, o mundo caía. E a partir das construções que a gente foi aprendendo aqui no Grille, foi importante esse olhar de entender que, opa, gestão é proximidade, Sim. não distanciamento. Então, até muitas vezes a gente é meio taxado de: "Nossa, vocês escutam muito os alunos", mas realmente a gente está aqui para isso, para estudar, para acolher, para dar Porque senão vira uma falácia, né? Eu acho que hoje é uma moda. A escola quer formar alunos críticos, pensantes. E aí, na primeira crítica da criança, o professor trava, as pessoas travam. Não, não é para falar, só eu que falo aqui. E não é essa, não é assim. A gente quer ouvir sim. E às vezes, eu penso que a escola, ela é esse organismo vivo Sim, que muda, inclusive, para eles e com eles, exato. né? Para que eles se sintam pertencentes nesses grupos. Então, se eu faço um projeto, por exemplo, nesse momento, a gente está na criação de um super projeto de literatura. Como fazer com que eles se sintam agrupados ali com a gente? Ouvindo, sentando. O que Sim. você acha? Que ideia que você coloca? Porque senão eles só fazem ali, reproduzem, viram Sim. robôs. E é um tema muito importante isso que é a validação, né? A gente está falando da validação de ideias, mas a gente não pode esquecer da validação de sentimentos, Sim. né? Isso traz muito na série, né? Assim, então o menino ele se sentiu ali rejeitado de alguma forma diante das redes sociais que ninguém estava supervisionando um menino de 13 anos dentro de uma rede social. E a rede social é terra de ninguém, Sim. é uma terra sem lei, né? Assim, é muito difícil você ter ali um controle absoluto. Sim. E aí, o quanto essa invalidação prejudica e afasta, né? Então, assim, muitas vezes eu já atendi pais de, ai, acha, tô sofrendo porque o menininho não quer mais namorar ela, ou sei lá, qualquer amiguinha brigou, mas naquele momento, Vou te dar um motivo. mas naquele momento, para aquela criança, para aquele aluno,
é muito importante a amizade daquela pessoa, Sim. ou o namoradinho era muito importante, o sentimento ali tá aflorando, né, ninguém nasce pronto, né, Dé, você trouxe aqui a parte histórica, então assim, é um processo, e é importante, né, até eles saberem reconhecer esses sentimentos e como lidar com esses sentimentos, a adolescência é essa parte de transição, pra gente não se tornar adultos frustrados, que Sim. não aceita, ou a opinião do outro, ou se propõe a ficar em relacionamentos tóxicos por falta mesmo de sabedoria, de ensinamento. Na primeira queda não levanta mais, né? Exato. Então, assim, quanto não mexeu com a autoestima do menininho da série, né? O rapazinho de 13 anos, aquele cyberbullying mesmo que estava acontecendo, né? Aquela coisa, e que ninguém viu. Nenhum adulto responsável estava ali, né, para alertar. E se não é o amigo, o filho do policial, fazer esse chamariz, ia continuar por isso mesmo, ninguém ia entender o que foi que E aconteceu. eu acho que muitas vezes tudo isso que você disse acontece porque a gente normaliza o que é ruim. Uhum, Então, a gente normalizou uma criança chegar em casa, um adolescente, se trancar no quarto e mexer no computador. Ah, ele não gosta de interagir. Ah, ele fica assim mesmo. Ah, vamos jantar aqui em família? Não, não vou. Ou fica no celular. E aí a gente que é adulto, que não poderia fazer isso, normaliza. sim. Né? Tem uma cena que é lá pro final que o pai fala isso. Ah, a gente achou que ele estava bem. Ele tá lá no quarto, trancado, a gente achou que ele estava bem. Sim, Onde erramos? Poxa, mas, Onde erramos? é verdade. né? E aí você normaliza a tristeza, você O normaliza a isolamento. apatia, o isolamento, me deixa, Uhum. eu não quero conversar sobre isso. Claro que você pode respeitar em um momento, mas poxa, você é o adulto da relação, você tem que ir na beiradinha Saber como ali e conduzir. tentar entender o que tá acontecendo com seu filho, É né? verdade. Porque, há um problema de responsabilidade aí. Sim. De quem que é a responsabilidade? É da escola? É da família? Eu acho que é de todo mundo. Sim. Porque quando a gente olha pra série, a pergunta que nos pega é onde erramos, né. Onde que a Uhum. gente errou? A irmã foi criada do mesmo jeito e ela desenvolveu um outro comportamento, uma outra personalidade, e ele foi criado, entre aspas, "da mesma forma", e teve a gente já tá dando spoiler, né, pra quem não assistiu, Não, a gente deu 1 a gente deu um milhão de spoiler. Talvez. Eu acho que se você ainda não assistiu, Não veja esse podcast ainda. assista e volte. E ele cometeu o crime. E aí, nesse ponto, eu acho que quando a família se pergunta: "O que que a gente fez? Onde a gente errou?", eu acho que essa é a pergunta que dói. Dói. Dói em todo mundo, né? É a pergunta que dói, imagino que na família, que aquele choro daquele pai quebra qualquer coração. Sim. Esse choro ardido, A última cena pra mim, eu chorei algumas horas. Eu demorei um tempo pra remoendo ali aquela situação. Porque eu acho que isso que você falou da culpa é um perigo grande que já ocorre desse jogo de culpa, Uhum. né? Então eu jogo sempre para o outro. Então a escola vai jogar para a família vai jogar para a escola. Quem perde? A criança que tá Exato. meio aqui, ó, brincando de Exato. bobinho. Tá, mas quem que me ajuda? Se todo mundo tá brigando. Uhum. E aí eu acho que a série é um convite, e esse podcast é um convite à convivência, Exato. né? Quebrar esse muro e unir família, escola. O objetivo é o mesmo, é que a criança seja saudável, plenamente formada, e que não é só a parte cognitiva. Sim. Sim. Tanto que há muito tempo, né? Hoje a escola não é mais só sobre conteúdos, né? Desde 2017 aí com a BNCC, isso já tinha, a gente até estava conversando Sim. sobre isso. Já se falava numa educação integral, mas não se tinha ainda um direcionamento mais humanizado. A Não tinha um BNCC direcionamento trouxe legal. isso, há controvérsias. Sim, sim. Porque tá, a BNCC trouxe que você trabalha socioemocional, que você trabalha autonomia, mas quem dá aula de socioemocional? Qual a Essa formação? pessoa está formada para isso? Uhum. Ela tem direcionamento? Porque na escola pública a gente sabe que não é essa a realidade. Então, sei lá, o professor de geografia dando aula de socioemocional, ele está pronto para ouvir um indício de suicídio na sala de aula? O que ele faz com isso, Exato. né? Exato. Então eu acho que é um convite a essas reflexões de se unir mesmo, sabe? Eu acho que trocar mais mesmo informações, chamar para conversar e não esperar desastres, né?
Exato. esperar acontecer. É muito louco. Quando a gente olha para a série e essa pergunta é feita de quem é o culpado, se a gente for trazer para a realidade aqui fora, porque lá é ficcional, não é nenhum fato que aconteceu, mas é ficcional, muito bem escrito, muito bem elaborado, tem as questões técnicas também, que não é a nossa seara para trabalhar, que é fantástico, né, que é tudo num take só, tudo muito bem ensaiado, muito bem encaixado, e talvez isso subjetivamente converse com a ideia, porque tem vários cortes temporais, mas a câmera ela passa por tudo, não tem os cortes, então talvez tenha uma questão filosófica por trás também. Mas eu acho que é muito importante quando a gente traz para a realidade pensando no seguinte: essa responsabilidade cai no colo de quem? Da família, da escola e o Estado nesse campo todo, Sim. né? Porque existem questões acontecendo na internet, existem grupos se formando na internet, grupos dos quais muitos estudantes têm acesso, que não há uma regulamentação. Eu não Uhum. digo nem regulamentação do que acesso, do que não Uso da acesso, internet, né? mas do Eles não próprio têm uso. idade para ter Instagram, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Não deveriam. E essa postura muito aberta, muito liberal, até das famílias, muitas vezes levam a esses nichos. E esses nichos são muito perigosos. Perigoso. São muito perigosos. Quando a gente, há um tempo atrás, falou sobre Red Pill, por exemplo, que é algo muito citado até nominalmente na série, faz uma alusão à pílula azul e à pílula vermelha lá do filme Matrix, do primeiro filme Matrix, com a ideia de que a pílula vermelha vai fazer com que tudo que você imaginava no campo das ideias viesse à realidade. Então, esses grupos Red Pills, eles têm a ideia de nós pensamos uma realidade, concatenamos uma realidade, isso, uma realidade que coloca as mulheres num degrau abaixo dos homens, Uhum. e então a gente a partir daqui pode fazer. E é muito estranho quando a gente percebe estudantes que, sobretudo, a grande maioria é criado pelas mães, né, que é um outro peso importante da gente colocar, porque quando a gente está achando culpa, sobretudo essa culpa, se a gente não colocar, né, intencional ou não intencionalmente, a mãe toma para si. Sim. Uhum. Então são adolescentes criados, sobretudo, por muitas mães, que acompanham ali, até mais por uma questão de rotina, né, com os filhos, tem esse hábito de se acompanhar mais. Então a gente percebe que eles entram nesse mundo, mas se desconectam totalmente da realidade. Uhum. Porque eu tô nessa bolha Red Pill, mas quem é meu sustento emocional é minha mãe. Então isso é muito complexo, né. Exato. Não sei se faz sentido isso, mas quando a gente percebe o grande acompanhamento dos filhos na escola, sobretudo, é feito pelas mães. E quando a gente puxa a série, é legal que a mãe é colocada pelo garoto como alguém que faz sanduíches, Cuidar. que cuida, Sim. e o pai é quem traz, ali o mantimento, o provedor. E a gente entende que existem famílias com essa conformação e está tudo certo, mas até onde os estudantes estão enxergando essa conformação familiar de uma forma saudável? E diante dessas nossas discussões riquíssimas, Nath, vamos lá para definições de papéis. Papel Sim. da escola e papel dos responsáveis diante dos nossos adolescentes. Sim, eu acredito muito que o nosso papel é de seriedade e afeto como escola. Então, é um trabalho sério, com afeto direcionado, esse afeto que direciona. O Léo Freiman, que é o psicólogo que eu gosto muito, fala de um termo que eu acho interessante para fechar aqui a nossa conversa, que é o colo com mola. O que é isso? Eu acolho e direciono. E a gente, como escola, faz isso com as crianças e com as famílias. Então, a gente acolhe a demanda e direciona. Às vezes, direciona para uma conversa, às vezes, para um psicólogo, para uma terapia. Então, é esse nosso papel, ser esse lugar seguro. Eu acho que a criança ou adolescente tem que se sentir seguro na escola, acolhido e importante. Ele é um sujeito, né? Ele não é um número, ele não é uma Uhum. mensalidade, ele não é uma Sim. coisa, ele é um sujeito. Então, acho que esse é o papel da escola. E a família, eu acho que é um óbvio que deixou de ser óbvio, né? A gente sabe que também, como Léo Freiman nos ensina, os filhos viraram imperadores dos lares, eles decidem como tudo vai acontecer, quais vão ser as regras, que hora que eu como, o que eu visto, o que eu faço, eu quero. E aí o adulto que tem que ser aquele mediador, que direciona e que fala não.
O não é um ato de amor também, né? Sim, E não é não. Sim é sim, não é não. exato. Então, eu acho que o adulto tem que tomar esse papel, essa rédea, falar, opa, aqui sou eu. Então, como você falou no começo, tem regra que é para criança, não é para adulto. Então, eu acho que na hora que as famílias voltarem a entender esse papel de adulto de casa e a escola todas tomar esse papel de ser um lugar que acolhe e direciona, Sim. aí as coisas vão E começar é a muito melhorar. importante entender que essa parte de supervisão, por exemplo, das redes sociais, não nos cabe. Não, nos A cabe. gente A gente não alcança. a gente não alcança, né. É muito importante. E não só entender rede social como, de repente, essas básicas, né, como Instagram, Facebook, mas entender, por exemplo, que o WhatsApp é uma rede social fortíssima, Sim. né, e que ali geram inúmeros grupos e conteúdos muito perigosos, né, assim, de falas muito perigosas, né. Então ter esse cuidado também, fora as inúmeras redes sociais hoje em dia que a gente passaria horas aqui falando, que os pais nem têm conhecimento de que existe e que é muito importante, Essa primeira né. cultura de identidade, né, o adolescente está nesse momento, Sim. quem sou eu? O André sabe falar muito melhor que eu sobre isso. Essa primeira cultura de identidade do que é certo e do errado de ética, não é aqui, É, não exatamente. é aqui. É o berço. É muito importante. Gente, muito obrigado. Antes de finalizar, eu gostaria que cada um deixasse um recadinho para os nossos telespectadores. Foi um bate-papo riquíssimo, muito importante. Eu, quanto diretora psicóloga, estou muito feliz com tudo isso que aconteceu aqui. Eu acho que daria episódio aí para mais umas 2 horas de A gente fala bate-papo. pouco, né? Se vocês quiserem, a gente faz. Mas exato. Coloquem o próximo tema. E então, Nath, comece com o seu Eu recadinho. acho que a adolescência é complexo, né? A adolescência é tempo de ruído, né? De barulho. E aí a gente que está do lado, a gente que é o adulto, tem que silenciar. Silenciar, ouvir, prestar atenção. No fundo, se a gente silenciar, a gente vai ver que eles estão pedindo ajuda, né? Acho que seria esse o meu recado final. Dedé, Vamos lá. Em minha humilde opinião, eu acho que a escola, às vezes as pessoas estranham quando eu falo isso, mas a escola é lugar de conflito. E esse conflito, não no lado pejorativo da palavra, mas a escola é lugar de encontros. A Expósito, que é uma autora brasileira, ela diz que a escola é um ambiente onde se encontram cultura de juventude e a cultura institucional, que é onde ele vai ter horário, onde ele vai ter regra, onde ele vai ter um monte de coisa que às vezes em casa ele não tem. Então, de certa forma, nós como escola entendemos a nossa responsabilidade de mediar esses conflitos, mas a escola sozinha não alcança muito. O nosso braço vai até a porta da escola, né. Da porta para fora, é imprescindível a participação das famílias e numa mesma língua, numa mesma linguagem. E eu falo, aqui até em nome das minhas pares, nós estamos abertos a esse diálogo. Eu acho que é importante deixar esse recado final. muito obrigada. E agora o meu recado vai para você, pai responsável, não negocie o inegociável. Cuide das crianças, cuidem dos adolescentes, entendam que eles estão em processo de formação, a escuta precisa ser ativa, mas o posicionamento é muito importante também. Tá bom? Conte conosco, muito obrigado e até o próximo episódio.